53 As consequências de cada um. Esgotado, Rafael se jogou na cama, ainda enrolado na toalha. Tudo o que queria era dormir e não pensar em mais nada. Havia sido um dia difícil. Queria apenas dormir. Seu pensamento voltou-se à carta que Bernardo lhe entregara. Suspirando, levantou-se e pegou o rolo, imaginando para quem mais seriam aquelas cartas. Por alguns segundos ficou observando o objeto em suas mãos. Por que ele deveria ser o primeiro a ler? Será que Ivil imaginava que qualquer outra pessoa poderia ler as cartas de outra pessoa? A única vez que esteve com Ivil depois de sua prisão fora desagradável. Quando tivera a brilhante ideia de se infiltrar, não pensara que um dia o cara descobriria e teria que se justificar por tê-lo enganado. Nervoso, passou a mão na cabeça. Delicadamente, desenrolou as cartas. Como imaginara, havia várias cartas. A primeira era a sua, outra para Bernardo, para Tiago o delegado Abraão, e uma para a Valentina. Franziu o senho. Senhor da Glória, vou precisar de uma lupa para ler isso aqui. Disse em voz alta, coçando a cabeça. De uma lupa e um decifrador, poderia ter uma letra feia, mas que ao menos fosse legível. Para Rafael de Abelardo vulgo Ivil. Oi Rafael, se recorda de quando nos conhecemos e eu sabia quem era você? Eu disse que era pelo fato de sua família ser conhecida por causa do Tiago e, de fato, essa era a razão dos meus homens saberem quem era você. Mas não a minha razão. Eu sabia quem era você por causa do seu querido e saudoso papai. Rafael engasgou ao ler aquilo. Como assim? Sabia que o pai nunca fora flor que se cheire. Agora envolvido com criminoso, deixou a carta na cama e saiu gritando à mãe. Mãe! Chamava ferozmente, batendo na porta do quarto. Misericórdia, menino! O que está acontecendo? Perguntou exasperada, abrindo a porta. Sem nenhuma cerimônia, ele empurrou a porta, adentrando. Mãe, que tipo de vida o pai levava? No que ele trabalhava? Perguntou nervoso, ficando ainda mais nervoso ao ver a mãe ficar corada. Por que isso agora? Seu pai está morto e enterrado. Por que desenterrar o passado do defunto? Perguntou, passando por ele e saindo porta afora. Ele sacudiu a cabeça, se dando conta de que o fantasma inescrupuloso do seu pai não aparecera. Agora que o negócio é contigo, você não aparece, pensou, sentindo-se ridículo. De que adiantaria ele aparecer? Seguiu a mãe até a cozinha. Graças a Deus que a Sofia e a Bia não moram mais aqui. Resmungou ela, bebendo água. Mãe, o que o meu pai fazia da vida? Quais eram as relações dele com o crime? Perguntou irritado. Seu pai não era nenhum criminoso. Alterou-se. Sério, que a senhora ainda vai defendê-lo? Ela sempre vai me defender. Disse o pai sorridente ao lado da mãe. Agora você aparece para me atormentar. Mas dessa vez, não vou cair na sua artimanha, pensou irritado. Mãe, começou engolindo seco e ignorando a senhora, sabe alguma coisa comprometedora do meu pai? Dona Eugênia sentou-se chorando. Ele detestava fazê-la chorar, mas se era para saber dos podres do pai, que fosse através dela. Ele era um homem trabalhador e honesto, mas por causa da bebida não conseguia parar em emprego nenhum. Eu me lembro disso, era a senhora que mantinha a casa. Mas me recordo também dele sair de casa dizendo que iria trabalhar. Quando ele viu que não conseguia emprego de jeito nenhum, começou a fazer uma coisa ou outra ilícita. Mas nunca cometeu nenhum crime, nunca roubou ou matou ninguém. Disse-o encarando. Que tipo de coisas ilícitas, mãe? Perguntou tenso. Eu não sei, meu filho, eu não sei mesmo. Ele nunca me disse. Ele falava que era mais seguro eu não saber de nada. Mãe, não se esqueça de que eu estou lhe dando a chance de me dizer a verdade. Disse-a encarando. O que você quer dizer com isso? Perguntou também o encarando. Vai me culpar pelas coisas erradas que ele fez? Vai me condenar pelos pecados dele? Perguntou sarcástica. Furiosamente, ele lhe virou as costas, voltando ao seu quarto, sem coragem de retomar a leitura. Ficou andando de um lado para o outro. Meu pai era um homem de muitos amigos. Quando estava nos bares com a carteira cheia de dinheiro e bebendo. Quando estava sóbrio e com algum problema, só sobrava a família, que ele não valorizava. Dissera naquela ocasião que encontrara e viu na rua. Agora compreendia o calafrio que sentira na espinha diante do sorriso do homem. Não deveria ter ignorado. Tremendo, pegou a carta, voltando a ler.
Eu disse que era pelo fato de sua família ser conhecida por causa do Tiago e, de fato, essa era a razão dos meus homens saberem quem era você. Mas não a minha razão. Eu sabia quem era você por causa do seu querido e saudoso papai, isso mesmo, o velho e bom Samuel. Quando você estiver com o Tiago, pergunte onde ele encontrou a droga que usou pela primeira vez. Mais uma vez Rafael parou a leitura e respirou profundamente pela primeira vez em muito tempo. Estava com medo, secando uma lágrima ingrata. Voltou à leitura. Quando você estiver com o Tiago, pergunte onde ele encontrou a droga que usou pela primeira vez. Se você pensou na sua própria casa, meus parabéns, você acertou. Afinal, você não é tão burro e sonso como seu papai dizia. Desculpe-me, não resisti. De certa maneira sempre os conheci. No seu pai sempre falou sobre vocês, mais sobre seus irmãos do que sobre você, mas você já sabe disso. Eu admito que te conhecer pessoalmente foi uma agradável surpresa. Você é muito diferente do que o seu pai dizia. Você é um homem forte e corajoso, exatamente como o seu irmão. Bem, você quer saber do Tiago, não é mesmo? Pois bem, nós vamos falar sobre o Tiago. Segundo o que o velho Samuel me contou, ele bêbado não guardou a porcaria direito e o Tiago achou. Na verdade, de imediato ele pensou que você tivesse encontrado. Ele sempre pensou que o Tiago fosse mais esperto que você. Foi difícil para ele aceitar que justo o seu gêmeo preferido estivesse estragando sua vida daquele jeito. Mas não havia muito que ele pudesse fazer. Rafael fechou os olhos se recordando de uma situação que ele nunca se importou muito. Tudo que estava fora do lugar, ou não estava em lugar nenhum. A mãe perguntava a ele. Então ele não levou aquilo a sério, nem na época, nem depois. Naquela manhã ela o esperava no portão. Mais uma vez Tiago não havia ido para a escola e ele pensou que ela iria lhe perguntar pelo irmão. Rafael, o seu pai esqueceu um embrulho na cozinha. Você o encontrou? Perguntara nervosa. Não, senhora. O que havia no embrulho? Perguntara de volta inocentemente. Uma encomenda que um amigo pedira para ele guardar. Você tem certeza que não pegou? Sim, mãe, eu tenho certeza, não vi e nem peguei nada. Se recordando agora, aquela foi a primeira vez que Tiago ficara por vários dias fora de casa. Agora compreendia por quê. Na ocasião questionara a mãe pelo irmão pensando que ela o havia expulsado de casa como fizera com a irmã, e chorando ela lhe dissera que não o expulsara e que queria muito saber do filho. Sentiu asco ao se recordar que brigara feio com o irmão quando o vira fumando a primeira vez, porque queria dizer à mãe, e o irmão o proibiu. Sendo que na verdade ela sempre soube. Seu estômago embrulhou, pensou que fosse vomitar. Que tipo de família era aquela? Com lágrimas nos olhos voltou à leitura. Nunca fez parte do plano levar seu irmão para a clínica do Olavo. Foi realmente pura coincidência ele defender o Bernardo e os dois se tornarem amigos e, consequentemente, acabarem naquele lugar. No Tiago, iludido pela ilusão vendida ao Bernardo. Eu sinto muito, de verdade. Quer saber uma coisa realmente estranha? Eu sempre soube quem eu era, de onde vim, ou para onde eu iria. Até aquele dia em que acreditei que o Bernardo estava com uma bomba em seu corpo. Estranhamente, eu sempre acreditei que tudo o que fazia para proteger o garoto fosse apenas para o meu bem-estar e riqueza. Mas agora eu já não sei. Para que acumular tanto dinheiro? Porque o bem-estar? Eu nunca soube mesmo como era sentir-se assim. O estrangeiro foi o primeiro a me ler. Se eu fosse um pouco inteligente como pensava ser, teria ouvido o que ele disse e talvez, só talvez, minha história fosse outra. Mas agora não há mais tempo para arrependimento e para fazer diferente. Por incrível que pareça, a primeira vez que tive um pouco de humanidade foi uma vez que fui à clínica justamente levar um jovem garoto para o Olavo e ouvi seu irmão gritando. Não pense que ele gritava de dor. Apesar de que eu sei que a dor que ele estava sentindo era demasiada para qualquer ser humano. Mas ele não gritava pela dor, ele gritava de ódio. Xingava tanto o Olavo que sorte dele que não teve filhos. Porque seu irmão amaldiçoou a geração dele até o século 25. Naquele momento foi a primeira vez que eu me perguntei o tipo de pessoa que eu era. O tipo de pessoa que levava os filhos dos meus colaboradores para um lugar como aquele. Digo colaboradores porque no meu meio não existe amigos. A primeira vez que vi o Tiago eu conversava com o seu pai. Não sei qual era o problema. Mas ele foi até nós e deu um murro em nós dois. O seu pai prometeu matá-lo.
Aquele dia eu deveria ter percebido que havia algo de muito errado comigo. Eu só me envolvia com homens que queria destruir os filhos exatamente como fora o meu pai. Infelizmente dias depois, eu soube que ele havia esfaqueado seu irmão. Quando ele saiu de casa, seu pai me ligou pedindo que eu o procurasse. Eu o fiz. Mas tem uma coisa que eu nunca contei a ninguém. Você vai ser a primeira pessoa para quem eu vou contar. Quando eu era garoto, amei uma garota. Ela era a mais linda de todas. E tudo o que eu queria era ficar com ela para sempre. Mas aí meu pai descobriu. Ele temia que ela me afastasse do futuro que ele tinha planejado para mim. E a espancou até a morte na minha frente. Eu não pude fazer nada porque estava amarrado assistindo a maior crueldade que havia visto até aquele momento. Eu só chorei e chorei, foi a primeira e última vez que chorei depois da primeira infância. No final meu velho estava errado. Foi ela quem me manteve no lugar que ele sonhara para mim, com a diferença de que ele pensava que eu assumiria seu lugar quando ele aposentasse. E bem, digamos que eu acelerei a aposentadoria dele no momento em que ele me soltou, e naquele dia o Abelardo morreu e nasceu o Ivil. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o seu irmão. Eu te digo, quando eu o encontrei, ele estava apaixonado pela dócil Sofia. Minha maior surpresa foi descobrir que ela era filha do traste do Rubens. O Tiago estava lascado. O pai estava atrás dele, e se o Rubens descobrisse que ele estava namorando a Sofia, ia para cima dele. Não que ele se importasse com ela, mas porque ele era ruim mesmo, exatamente como o meu pai. E como estávamos organizando a equipe para o Olavo, eu convenci o Albert a falar com quem estava acima dele para contratar o Rubens. Além do mais, ele era uma boa aquisição. Eu nunca disse ao seu pai que o havia encontrado. Mas analisando o que aconteceu depois, não sei se fiz a coisa certa. Talvez meu pai estivesse certo e as coisas aconteçam mesmo como tem que acontecer, e se a gente tentar arrumar só piora. Rafael, eu não estarei vivo quando você ler essas cartas. Independente de você e o delegado chegarem aqui e ainda me encontrar vivo. Coisa que sinceramente eu duvido muito. Não que eu esteja ansioso para morrer, já estive, mas não estou mais. Na verdade, gostaria de poder defender o Bernardo daqueles pais loucos. Mas não fiz quando tive a oportunidade e agora é tarde demais. Eles vão me matar. Eu soube que o Albert tentou matar o Bernardo e você o salvou mais uma vez. Obrigado. A questão é que eu ameacei o grande rei das pedras preciosas. Isso já colocou minha vida em risco e, agora que ele foi preso, nada o segura mais. Eu o conheço. E sei como funciona sua cabeça. Ele é um ser que não pensa direito quando está em uma situação de risco. Rafael, todos vocês correm um perigo muito maior agora que ele está preso. O Albert não é uma pessoa perigosa, naturalmente. Na verdade, ele é apenas imprudente e inconsequente. O perigo mesmo é a Elizabeth. Ela sim é perigosa e ardilosa. Tenho certeza que ela está quase desembarcando aqui. Isso se não já estiver desembarcado. E meu caro, o Alberto é o seu calcanhar de Aquiles. Não pense que Valentina ou Bernardo têm espaço no coração dela. Todo ele é dominado pela paixão avassaladora que ela tem pelo Albert e eu sou um homem morto porque ele a essa altura já disse a ela que o ameacei e tenho provas contra eles. E vai me calar. Não sei quem está por trás do Albert e do Ricardinho. Mas sei que é alguém extremamente poderoso e influente. Então tem grandes chances de minha morte nunca se noticiada. E vou precisar de você. Porque conseguiram uma liminar. Segundo o diretor, estou proibido de receber visitas. Então não tem como uma pessoa saber que eu morri e eu preciso que essa pessoa saiba. Quando essa informação chegar até ela, ela vai te procurar. E você terá em suas mãos todas as provas que vocês precisam para pôr todos eles na cadeia. É uma pena que eu nunca tenha descoberto quem é o chefe, mas tudo o que eu consegui juntar nos últimos anos ela te entregará, incluindo o nome de todos os seus colegas que estão na nossa folha de pagamento. Rafael, lá também tem uma conta que seu pai não teve tempo de passar para a sua mãe. Ele temia que o Tiago ou a Micaela descobrisse o que ele fazia. Então nem todo o dinheiro que ele ganhava levava para casa. Eu guardava para ele. Naquele dia que você entrou no meu bar, sinceramente eu não tinha certeza se você era honesto ou não. Afinal, você poderia sim ter herdado a índole do seu pai. E fico feliz por você não ser igual a ele. Não me orgulho de ser igual ao meu. Enfim, no dia que você foi buscar a sua sobrinha, eu decidi colocar o dinheiro em 3 contas. Para cada um dos filhos do Samuel.
Vocês decidem o que fazer com ele. A Micaela tem duas contas. Isso porque uma é a do dinheiro do pai de vocês e a outra foi o próprio Samuel que fez. Se recorda do namorado dela. Aquele que a engravidou e sumiu. Pois é. Ele não sumiu, o seu pai o obrigou a sumir. Por anos ele mandou dinheiro para o seu pai para custear as despesas dela e do bebê. Ele abriu uma conta para ela e todo mês depositava o dinheiro que o rapaz enviava. Não sei que fim ele levou, eu nunca mais soube dele. E a sua irmã eu a encontrei aqui em Granville. Fiquei contente por ela ter dado a volta por cima. Descobri recentemente que ela trabalha no hospital. Por falar em hospital, cuidado com o Caetano, não sei muito sobre ele. Apenas recentemente eu soube que ele e o Albert são amigos desde a escola. Enquanto eu estive internado para que eu pudesse me recuperar e eles terem a garantia de que eu não falaria mais que a boca, me mantiveram dormindo a maior parte do tempo. Enquanto o Dr. Eric estava no hospital à noite que ele não se encontrava, geralmente eu estava acordado. E, em determinada noite, um advogado, um tal de Fernando, apareceu no hospital dizendo que eu precisava providenciar uma cena de suicídio. Você já dever saber de quem eu estou falando. Não sei quem matou o farmacêutico, mas sei quem sabe. Fernando, o advogado que me procurou. Cinti, a esposa do Fernando Caetano, que você já conhece, Alice, esposa do Jerônimo, o morto Luciano, exatamente quem você está pensando, o seu colega. Eles sabem quem matou, e um deles é o assassino. Todos eles estavam lá naquela noite. O homem que me ajudou a preparar a cena do suicídio é capanga do Ricardinho. Ele disse que o chamaram lá para me ajudar. Outra coisa, eu sei que você pensa que foi ideia minha pegar a pequena Bia. Não foi, no Stranger está por trás disso. Foi uma surpresa para mim também quando Bernardo chegou ao bar com a criança. Ele concordou porque se ele não fosse, o Stranger mandaria outra pessoa e ele ficou com medo de que fizessem algum mal a ela. Eu acho que eles queriam te amedrontar. Mas quando perguntei não quiseram me falar. Espero sinceramente que o que eu tenho possa servir para vocês fazerem justiça. Se pagar pelos meus crimes fosse me dar paz, e trazer o amor do Bernardo, gostaria de ter a chance. PS, no Olavo também sabia de muita coisa. Ele não quis me dizer do que se tratava. Mas eu imagino que esteja na casa onde ele morava. Por isso querem demolir. Se vocês conseguirem entrar lá antes da demolição. Eu acredito que o motivo pelo qual ainda não foi demolido é porque estejam procurando. Espero poder te ver mais uma vez antes de ir encontrar com o seu pai. Com pesar. Abelardo. Rafael tremia com a carta nas mãos. Ficou algum tempo olhando as outras cartas e as separou. No dia seguinte entregaria. Deitou-se olhando para o teto pensando no pai. Sempre temeu um dia descobrir algum podre do pai. Mas nem em seus piores pesadelos imaginou que o pai fosse traficante, e pior, que a droga dele havia viciado seu irmão amado. Ele não conseguiu dormir. Levantou-se cansado e exausto, cheio de olheiras, tomou um banho rápido e encontrou a mãe preparando o café. Mãe. Ela se virou sorrindo, ficando logo séria ao ver sua expressão. O que foi, meu filho? Perguntou temerosa. Pensei muito, e eu vou procurar um lugar para morar. Ela deixou a tupperware de café cair, espalhando por toda a cozinha. Do que você está falando, meu filho? Perguntou nervosa, quase chorando. Estou falando disso, mãe. Respondeu. Eu disse que gostaria de ouvir a verdade da senhora. Resmungou-lhe entregando a carta de Ívio. Tremendo, ela pegou a carta da mão estendida. Enquanto ela lia, ele começou a limpar a sujeira no chão da cozinha.